Espíritos endurecidos, castigo pela luz, a gente ainda estudando Lapomerai, e agora a parte que Lamennais comenta. Sob o ponto de vista das existências, os espíritos na erraticidade podem considerar-se inativos e na expectativa, mas ainda assim podem espiar, uma vez que o orgulho e a tenacidade formidável dos seus erros não os tolham no momento da progressiva ascensão. Então, para que ele possa crescer, ele tem que se arrepender. Mas alguns são tão tenazes na sua arrogância de achar que estão certos, de achar que fizeram o que poderia fazer, o que devia fazer, que se complicam, que trazem para si determinados princípios que não são muito bons, que nós devemos procurar, então, entender e agir de uma forma a nos ajudar e também a ajudar os espíritos a caminharem-se e a procurarem estar na condição de entendimento, que é a função dos médiuns na reunião mediúnica. Mas vamos continuar a explicação de Lamennais. Tiveste disso um exemplo terrível na última comunicação desse criminoso impenitente, debatendo-se com a justiça divina, a constrangi-lo depois da dos homens. Ele passa pela punição das leis dos homens, chega no mundo espiritual e ele se debate contra a justiça divina, se debate contra a lei divina e principalmente tenta fugir da luz, como se isso fosse possível, e como não é possível, então ele começa a ter ações agressivas com aquelas pessoas que ali estão, tentando mostrar para, de alguma forma, que ele era mais forte do que as forças divinas. Isso é muito comum no mundo dos espíritos. Neste caso, a expiação, ou antes o sofrimento fatal que os oprime, ao invés de lhes ser útil, inculcando-lhes a profunda significação de suas penas, exacerba-os na rebeldia e dá aso às murmurações que a escritura, em sua poética e eloquência, domina a ranger de dentes. Então ele começa a tomar uma atitude de murmurar, e aqui o Lamennais já traz para a gente o entendimento de que aquilo ali é um dos ranger de dentes. Então ranger de dentes não é ficar lá mordendo os dentes, é se debater contra as evidências do castigo que está sofrendo, não aceitar esse castigo, não se dobrar às forças de Deus, não se dobrar ao sentimento de compaixão que deve existir para buscar se refazer, para buscar se instruir e se melhorar. Esta frase, simbólica por excelência, é o sinal do sofredor abatido, porém, insubmisso, isolado da própria dor, mas bastante forte ainda para recusar a verdade do castigo e da recompensa. Os grandes erros perduram no mundo espiritual, quase sempre assim, como as consciências grandemente criminosas. Então, tem um grande símbolo nas frases que ele fala. Quando ele diz que ele é forte o bastante para enfrentar essa luz, que ele não aceita essa luz, embora ela o trespasse, mostra que ele é muito arrogante, que ele tem uma arrogância grande e ele se recusa a aceitar o castigo e também não procura uma recompensa. E esses grandes erros perduram no mundo espiritual quase sempre assim, com as consciências grandemente criminosas, que têm aquelas mentes muito criminosas que elas vão cometendo crimes e crimes e crimes e crimes e não cedem. E aí a importância da gente saber emitir bons pensamentos, emitir bons sentimentos, para que todos nós, unidos no ideal de amor e de paz, de bons sentimentos, consigamos construir e edificar um novo amanhã, com base na luz, com base na misericórdia que todos nós precisamos colocar para nós. Lutar, apesar de tudo, e desafiar o infinito pode comparar-se à cegueira do homem que, contemplando as estrelas, as tivesse por arabescos de um teto tal qual como acreditavam os gauleses do tempo de Alessandro. Então, nós precisamos entender algo mais. E, por incrível que pareça, até hoje tem pessoas que acreditam que as estrelas são luzinhas penduradas em algum lugar para nos encantar à noite. Não se assustem com essa ideia. Mas ele está mostrando para nós que aquele espírito, como ele se nega a aceitar a luz, ele está sendo uma pessoa tão simplória como aquele que não quer entender que as estrelas são, às vezes, muito maiores do que o nosso Sol, mas também estão muito distantes. Ter essa compreensão, ter esse entendimento, faz parte do processo evolutivo do ser. Assim também faz necessário termos compreensão e entendimento
do processo evolutivo de cada um de nós ao longo da nossa existência e também respeitar a luz, respeitar os ensinamentos divinos, respeitar a organização social cristã que existe no mundo espiritual. E como esse espírito é muito rebelde, muito resistente, ele enfrenta. Por isso ele está entre os espíritos endurecidos. O infinito moral existe. E miserável e mesquinho é quem, a pretexto de continuar as lutas e imposturas abjetas na terra, não vê mais longe no outro mundo do que neste. E ele dizia que ele via perfeitamente, que via a longas distâncias, mas ele não conseguia ver-se a si mesmo na condição de miserável, na condição de alguém que não consegue identificar-se como um ser que está fadado a seguir pelo caminho de luz, mas não consegue absorver a luz. Não consegue absorver o ensinamento cristão de amor, de fraternidade, de paz. E isso faz a grande diferença, e isso traz alguns embaraços para esse irmão. Para esse, a cegueira, o desprezo alheio, o egoístico sentimento da personalidade são empecilhos ao seu progresso. Homem, é bem verdade que existe um acordo secreto entre a imortalidade de um nome puro, legado à terra, e a imortalidade realmente conservada pelos espíritos, mais suas sucessivas provações. Então, tem duas imortalidades, um é muito preso às coisas da terra, e outro procura os processos evolutivos, procura realmente a imortalidade. Mas todos têm sua provação. Por mais que nós tenhamos aqui levado uma vida ordeira, trabalhando no bem, nós teremos as nossas provações a passarmos nas consequências de nossos pequenos atos, nossas pequenas palavras, nossas pequenas atitudes, até que consigamos alcançar algo maior lá na frente, que consigamos alcançar algo que nos traz mais fortalecimento íntimo, mais força interior para podermos crescer para Deus. Então, existe uma série de diferenças, existe uma série de necessidades para cada um de nós dentro do processo evolutivo que nós estamos, dentro do processo de reestruturação dos nossos sentimentos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos envolvendo e esclarecendo-nos a consciência através do mecanismo da intuição para sabermos nos defender de nós mesmos aqui e no além. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo.